Amém, meus amados irmãos. Graça e paz a todos. Vamos nesse momento meditar na palavra do Senhor que se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2, e Colossenses, capítulo 3, do verso 10 ao verso 14. Antes de nós lermos a palavra do Senhor, vamos fazer uma oração pedindo a iluminação do Espírito Santo do Senhor para as nossas vidas. Santo e eterno Deus, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nesse momento, ó Pai, te pedimos a orientação, o auxílio, o ensino e a iluminação do Teu Santo Espírito, para que possamos meditar na Tua Santa Palavra. E em Teu nome, Senhor, que nós reunimos em torno da Tua Palavra, que é santa, da Tua Palavra que é viva, verdadeira e eficaz. E assim, Senhor, precisamos da orientação e do ensino do Teu Santo Espírito para entendermos a Tua Palavra. E é no Teu santo e precioso nome, ó Cristo amado, que oramos e te agradecemos. Amém. Romanos, capítulo 8, ou seja, capítulo 12, verso 1 e 2, nos diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, que pela íntima compaixão de Deus apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Amém. Agora, Colossenses 3, do verso 10 ao 14. Mas agora despojai também de tudo isto, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca, e não mintais uns aos outros, porque já despiste do velho homem com seus feitos, e vos revestiste do novo que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleito de Deus, santos e amados, e de coração compassivo, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos aos outros, e se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos fez e vos perdoou, assim façais vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Amém. Palavra do Senhor, palavra de salvação. Então, meus amados irmãos e irmãs, nessa noite vamos meditar sobre a igreja é identificada na comunhão e não na individualidade. A igreja é identificada na comunhão e não na individualidade. Cristo é tudo em todos e não tudo em um só. Cristo é tudo em todos e não tudo em um só. Introdução ao texto que nós lemos. A igreja é identificada na relação e na comunhão, e não na individualidade. Não existe igreja de um membro só. O segredo da comunhão está na cruz de Cristo, que está à disposição de se sacrificarmos a vida em favor um dos outros. A fé não é só para receber, mas é para ter a coragem de repartir aquilo que recebeu. Culto é uma devoção litúrgica e uma ação terapêutica no encontro e na comunhão. Nós vamos ao culto para o encontro, porque as pessoas precisam umas das outras. Se eu não for ao culto por causa do meu irmão, ou por causa dos irmãos, eu não me encontro com Jesus.
Porque não há encontro com Jesus sem relação, sem comunhão com o outro, com o irmão. Não há encontro com Deus sem comunhão. A igreja é o corpo. E nunca foi bom para o homem viver só. Por isso a igreja é a relação no sabor da vida em comunhão. A igreja é a relação no sabor da vida em comunhão. Primeiro ponto. Apresentar o corpo em sacrifício vivo e santo e agradável a Deus. O sacrifício vivo, santo e agradável a Deus aqui é uma agenda diária em comunhão que impede de nos tornar indignos sem discernir o corpo. Então, as pessoas precisam umas das outras. E nós somos um conjunto de pessoas que depende entre si para que Jesus possa ser visto em todos. Igreja é sempre coletiva, nunca individual. Então nós seguimos essa regra como uma agenda, entendendo como se fosse uma lei obrigatória. E nesse encontro corporal, nós vamos sendo renovados, transformados e edificados em entendimento para morada de Deus em espírito. Nós temos que entender que o nosso objetivo maior não é o culto, mas é a relação, é a comunhão com os irmãos e com Deus. Porque se não há comunhão com os irmãos, não há relação, não há comunhão com os irmãos, também não há comunhão com Deus. Se não há comunhão com os irmãos, comunhão com Deus, então não tem culto. É apenas uma reunião, é apenas um encontro qualquer. O sacrifício vivo, santo e agradável a Deus é nos sacrificarmos uns pelos outros na consciência de que temos que sacrificar a vida para servir. Segundo ponto, o culto racional. A figura do culto racional é a comunhão no raciocínio comum, que é a figura do culto do Novo Testamento, a comunhão em torno da mesa. Então Jesus quer nos transformar da reunião do culto para a comunhão em memória dele. Em memória de Jesus, nós mudamos da reunião do culto para a comunhão. Então a comunhão é identificada como a identidade do cristão. Ou seja, então a comunhão é a identidade do cristão. Que o cristão é a identidade, é identificado, conhecido pela comunhão. Se o crente não tiver comunhão, não é digno de ser chamado cristão. Jesus disse: amais uns aos outros, verdadeiramente sois meus discípulos. Em Cristo nós não reunimos para receber a bênção, mas é para ser bênção. Sair do velho para o novo. Jesus vem da lei para a graça e nos ajuda a caminhar de lá para cá. E a salvação não está em receber a bênção, mas de ter a consciência de cruz e ser transformado em bênção. Este é o nosso culto racional. Terceiro ponto. Não tomar a forma do mundo. A igreja é o novo homem regenerado, redimido na santa comunhão. A igreja é comparada com o casamento por causa da palavra de Deus que diz: não é bom que o homem esteja só. Este é o diagnóstico do próprio Criador. É no ajuntamento revestido no novo homem que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, conforme lemos no texto acima. Onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cítara, escravo ou livre. Mas Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em todos e não tudo em um só. Cristo é tudo em todos os indivíduos que se superaram o individualismo, as divergências e as diferenças, vivendo unidos pelo amor que não se divide pelas diferenças. Olha que frase bonita, eu vou repetir novamente.
Cristo é tudo em todos os indivíduos que superaram aí o individualismo, as divergências e as diferenças, vivendo unidos pelo amor que não se divide pelas diferenças. A igreja são aqueles que se encontram numa convergência maior que é Cristo, onde ele se derrama nas pessoas, fazendo delas um só corpo. Que maravilha! Então nós somos um corpo e nunca um membro só. Deus nos ensina que a vida só é boa e só se tem sabor no encontro, que se torna boa quando se supera o individualismo. Concluindo, o sabor da vida só é possível no relacionamento e na comunhão, e nunca sozinho. É somente na igreja que existe esse encontro saudável e agradável a Deus. Cristo é tudo em todos, e não é bom que o homem esteja só. Não temos que viver unidos, nós temos que viver unidos em comunhão, porque não há como agradar a Deus de outra forma. A igreja é a família e o projeto de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que viver unidos em comunhão, porque não há como agradar a Deus de outra forma. Não tem como culto ser racional, agradável a Deus, os nossos sacrifícios agradáveis a Deus, se nós não tivermos comunhão. Não dá para seguir servir a Deus sem comunhão. Não dá para servir a Deus de outra forma. Não dá para servir a Deus ignorando uns aos outros, desprezando, aborrecendo, odiando uns aos outros. Só se serve a Deus amando, porque Deus é amor. Que Deus te abençoe, meu querido e minha querida irmã, que tenhamos comunhão uns com os outros. No nome santo e precioso de Jesus. Amém.